Sejam bem-vindos a mais este Evangelho no Lar que vamos agora iniciar. Não esqueçam de colocar sobre a mesa a água e os copos em número suficiente para que todos os participantes no final possam beber a água fluidificada. Vamos então, em família, nos próximos momentos, dedicar-nos a mais uma análise do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, para que possamos compreendê-los melhor e pô-los em prática na nossa vida. Como habitualmente, para prepararmos o nosso ambiente, a nossa mente, para nos desligarmos daquilo que são as preocupações do dia a dia e podermos então concentrar-nos nesta tarefa. Vamos iniciar com uma canção. Página 19. Amigo como poucos, vivendo nossa dor, visita os que são bomba no calor. A terra é seu chão e ajuda com ardor. Entrega o coração aos famintos de amor. Francisco é seu nome, João foi com Jesus, o filho de Maria, o acompanhou na cruz. Esses filhos adotivos, a luz um mensageiro, dá-nos um aditivo, irmão e companheiro. Dos pobres foste irmão, dos tristes olhei, dos sós a companhia, o meditar do céu, ajuda-nos a encontrar a estrada, conhecer a alvorada, espírito contigo, Francisco, bom irmão, em nome de Jesus, esparge a tua luz pelo nosso rincão, e a Virgem do Rosário também te ajudará, e os filhos do Calvário a dor abrandará. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade de relembrar, de aprender um pouco mais dos teus ensinamentos, para que eles nos possam fortalecer a nossa fé e a vontade de os pormos em prática nas nossas vidas. Pedimos-te perdão pelas nossas imperfeições, pelas nossas faltas, e te pedimos, Senhor, a presença dos teus mensageiros, dos amigos espirituais, para que eles também nos possam ajudar na compreensão dos teus ensinamentos. A paz, a luz, o amor envolva todos os lares. Que este possa ser uma aprendizagem proveitosa para todos nós. Fica connosco, Senhor. A leitura de hoje
integra os itens 18 a 23 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo e intitula-se Laços de Família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Item 18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam algumas pessoas. Pelo contrário, ficam mais fortes e apertados. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, procuram-se. A encarnação apenas os separa momentaneamente, porque depois da sua entrada na erraticidade, reencontram-se como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes seguem juntos na reencarnação, reunindo-se numa mesma família ou num mesmo círculo, e trabalham juntos no seu mútuo aperfeiçoamento. Se uns estão encarnados e outros não deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam por aqueles que estão em cativeiro. Os mais evoluídos procuram fazer avançar os retardatários. Depois de cada existência, terão dado um passo na via da perfeição, cada vez menos presos à matéria. A sua afeição torna-se, por isso mesmo, mais viva, até porque mais depurada, pois já não é mais perturbada pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Podem então percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum acidente perturbe a sua mútua afeição. É bem claro que aqui se trata de afeição espiritual, de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que se unem na Terra, apenas pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais apagam-se com a causa que as fez nascer. Ora, sendo essa causa não existe no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas que se unem exclusivamente por motivos de interesse, nada são realmente uma à outra. A morte separa-as na terra e no céu. Item 19. A união e a afeição que existe entre parentes são um indício da simpatia anterior que os aproximou. Assim, disse, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com seus parentes, que não é da família. Dizendo isto, enuncia-se uma verdade maior do que se supõe. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, no duplo intuito de servir de prova para uns e de meio de evolução para outros. Assim, os maus melhoram-se, pouco a pouco, com o contacto com os bons e pelos cuidados que recebem. O seu caráter melhora, os seus costumes apuram-se, as antipatias apagam-se. É assim que se estabelece a união entre as diferentes categorias de espíritos, como se estabelece sobre a Terra entre as raças e os povos. Item 20. O receio do aumento indefinido do parentesco, em consequência da reencarnação, é um receio egoísta, que prova que não se sente um amor bastante amplo para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos, amá-los a menos do que amaria se tivesse um só? Mas que se tranquilizem os egoístas. Esse receio não tem fundamento. De facto, de um homem ter tido 10 reencarnações, não quer dizer que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, que lhe estiveram ligados à terra a títulos diferentes e talvez sob o mesmo título. Item 21. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Esta doutrina anda necessariamente a pré-existência, anula necessariamente a pré-existência da alma. Sendo as almas criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. Elas são completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho,
A filiação das famílias encontra-se assim reduzida à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há então nenhum motivo para se vangloriar de ter tido por ancestrais estas ou aquelas pessoas ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem ter-se conhecido, terem vivido juntos, terem-se amado e reunirem-se mais tarde para reforçar os seus laços de simpatia. Item 22. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorre da não reencarnação, a sorte das almas é irrevogavelmente fixada após uma única existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo o progresso, porque se existir progresso, já não há mais sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, vão de imediato para a casa dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente separados para sempre e sem esperança de se reaproximarem jamais, de tal modo que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos e amigos não terão nunca a certeza de se reverem. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso a que dá lugar, todos aqueles que se amam reencontram-se na Terra e no espaço e gravitam juntos para chegar a Deus. Se houver quem fraqueje no caminho, atrasam o seu avanço e a sua felicidade. Mas nem por isso a esperança está perdida. Ajudados, encorajados e amparados por aqueles que os amam, sairão um dia do lodaçal onde caíram. Enfim, com a reencarnação há solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados. Daí o reforço dos laços da afeição. Item 23. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o vazio. Segundo, a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal. Segundo, a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade com fixação definitiva da sorte. Segundo, a doutrina da Igreja. Quarto, individualidade com progressão indefinida. Segundo a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família rompem-se após a morte e não há nenhuma esperança de se reencontrarem. Com a terceira, há a possibilidade de se reverem, desde que estejam no mesmo meio, e esse meio pode ser o inferno ou o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso gradual, há a certeza na continuidade das relações entre aqueles que se amam, e é aí que se constitui a verdadeira família. Do livro Vem Comigo, do Espírito Maria Teresa de Magalhães, psicografia de Arnaldo Costeira. Família. Agradece a Deus a oportunidade que te foi dada de construir família, reunindo à tua volta espíritos com quem assumiste responsabilidade reencarnatória. Não te lamentes pelos problemas que enfrentas, choques e discórdias, dores e ansiedades. A família de Nazaré, recebendo em seu seio o doce governador do mundo, teve no seu seio aqueles de quem Jesus perguntava: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quando estes o acusaram de não querer trabalhar e acompanhar gente de mau porte. A lição aí está. Somos devedores desses filhos e companheiro que temos, embora também ali estejam grandes amores do passado. É preciso que transformes um lar num ninho de amor em que todos se venham a amar como irmãos, e tu tens papel fundamental nesse combate de amor. Não será por acaso que o tema família, núcleo familiar, foi sempre abordado nas grandes decisões divinas, nas leis trazidas do mundo espiritual para o homem, para o progresso do homem. Aparece em Moisés essa indicação no Decálogo e Jesus falou abertamente sobre essa situação, sobre essa temática da família, sobre essa temática que
envolve aqueles espíritos que têm que regressar à Terra e, no núcleo familiar, fazer o seu progresso devidamente, tendo sempre em conta que a sua liberdade de optar, de escolher, é uma liberdade que os leva àquilo que serão as coisas boas ou menos boas. A tua família, para muitos, é a desilusão, para outros será uma vida de equilíbrio, de paz, de companheirismo, de fraternidade, de progresso. E para outros, para aqueles que, por exemplo, desconhecem as realidades da vida, das leis da vida, que Jesus explicou no seu tempo e que agora os imortais nos vêm explicar mais detalhadamente, aqueles que perdem os seus familiares, por exemplo, e que numa saudade de um ambiente tão tenebroso que às vezes se desenvolve por desconhecerem aquilo que se passa com os seus familiares, aquilo que se passará com eles quando chegar o momento da verdade, para essas pessoas, para esses irmãos e irmãs, serão momentos muito dramáticos, muito traumatizantes. É uma pena que não se saibam esses irmãos aproximar um pouco mais daquilo que são os conhecimentos que os imortais nos têm vindo a trazer. Está aí o Consolador explicando todas as coisas, para que os cristãos, particularmente ou nomeadamente, sejam os primeiros, se quiserem, colocar os seus ouvidos para ouvir, entendendo aquilo que são as explicações e sendo eles próprios a raciocinar se aquilo que ouvem, aquilo que leem, se coaduna com os princípios racionais que o nosso coração há tanto tempo busca. Então está na nossa mão, na nossa oportunidade, talvez, daqueles que por muitas das vezes têm essas condições de poderem explicar, de chamar a atenção, de abrir os olhos e a mente àqueles que ouvem, está na nossa mão podermos dar outro ênfase às possibilidades futuras daqueles que procuram conhecer melhor a vida. A vida é esse meio cada vez mais fecundo e profundo que nos coloca quer no mundo material, quer no mundo espiritual. Somos espíritos, como Deus é espírito, como Jesus o referia, e como sendo espírito, como criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, materiais e espirituais, quer queiramos, quer não, mesmo aqueles que não acreditam nessas coisas, somos filhos de Deus, porque somos espíritos. Agora no corpo, o corpo que nos serve de casa, de habitação, para que no núcleo familiar consigamos reunir as condições de harmonia, de paz, de serenidade, que nos possa levar a subir mais um degrau na nossa evolução espiritual. Todos estamos predestinados a viver no mundo da felicidade, mas compete-nos a cada um, no seu dia-a-dia, na sua busca permanente, entender as realidades da vida, as leis superiores da vida, que agora são tão fáceis de perceber e de entender por aquilo que os imortais nos vêm dizendo e que nós apenas recapitulamos, relembramos, para que cada um de nós seja ele próprio a buscar a seara que melhor lhe convenha. Que a paz do Senhor continue conosco. Como vemos nestas duas leituras de hoje, a reencarnação é também a chave para nós compreendermos o conceito de família. Para nós compreendermos porque é que no seio da nossa família, por exemplo, temos companheiros, familiares tão diferentes uns dos outros, parentes que têm gostos, têm inclinações, têm caráteres tão diferentes como nós ouvimos há pouco nesta leitura do Evangelho. E também vem-nos dar uma explicação mais consentânea com a lei de amor, que é uma lei divina, a principal, para mostrar-nos que todos nós somos individualidades com progressão indefinida e que, por isso, os laços que nos unem ou que nos separam permanecem para além do túmulo. Então, a família na Terra é um agrupamento
de espíritos que juntos se comprometem na sua própria evolução. Uns mais que simpatizam mais uns com os outros e que se apoiam e que se ajudam mutuamente nesse progresso, e outros em que os sentimentos não são tão positivos e que, portanto, nutrem alguma antipatia ou alguma animosidade. E, portanto, nós vemos, conforme a leitura explicou, que muitas das vezes, no seio da própria família, se juntam espíritos com os quais nós temos desavenças do passado, desentendimentos do passado, para agora, numa nova oportunidade, podermos nos reaproximarmos, podermos fortalecer esses laços de amor e de fraternidade e reparar esses equívocos, esses erros. Mas também, no seio da família, podem reencarnar, podem nascer espíritos completamente estranhos entre si. E foi explicado na primeira leitura que Deus permite que isso aconteça para que esses espíritos possam, em contacto com os outros, mais evoluídos, por assim dizer, aprender, criar hábitos, se educarem e poderem também progredir e passar, portanto, para um estado evolutivo maior. Então, a família terrena, por assim dizer, a família na Terra, é então essa célula onde todos nós podemos novamente reaprender, reajustar os nossos comportamentos, as nossas faltas e, naturalmente, desenvolver o amor e a solidariedade e a fraternidade entre todos. E também nos mostra que esses laços que nós construímos entre nós, eles perduram após a morte do corpo. Que a pré-existência da alma e a pluralidade das existências fazem com que todos nós possamos nos voltar a agrupar, a juntar na erraticidade, ou seja, enquanto nos encontramos no mundo espiritual, entre reencarnações. E então, também no mundo espiritual, nós nos vamos juntando em grupos consoante as nossas afinidades, consoante os nossos comportamentos, as nossas atitudes, e, portanto, aqueles que estão na mesma faixa evolutiva, normalmente se agrupam em conjunto no mundo espiritual. E, portanto, nós não... aquilo que são as nossas ligações, os nossos laços que nos unem uns aos outros, não se destroem com a morte do corpo, nem estaremos condenados eternamente à separação, como acontece quando, no passado, muitos, e atualmente ainda muitos, creem que nós temos um destino determinado e que, portanto, só podemos ir para o céu ou para o inferno. E, conforme também ouvimos nesta primeira leitura, isso iria, de alguma forma, romper com os laços familiares, caso não estejamos todos no mesmo nível. Portanto, se não estivermos todos no céu ou no inferno, naturalmente que estaríamos separados eternamente uns dos outros. E, conhecendo nós a lei do amor, que é uma lei divina, e sabendo que Deus é amor, não é consentâneo com essa lei
essa explicação de um determinismo, de uma consequência única e que, não dando hipóteses aos seus filhos, que somos nós, todos os espíritos, de podermos progredir, de podermos reparar, de podermos corrigir os nossos erros e os nossos equívocos. Por fim, para terminar, lembrar que na segunda leitura sobre a família, cabe-nos a nós, a todos nós, no seio da nossa própria família, trabalharmos em prol do fortalecimento destes laços de amor que nos devem unir como verdadeiros cristãos, como verdadeiros irmãos. E que, portanto, os pais, os irmãos, os esposos de hoje, possivelmente já fomos companheiros do passado, já fomos familiares, amigos de outras eras, e mesmo com aqueles que ainda temos alguma dificuldade em nos entender, que possivelmente já tivemos desavenças num passado, temos agora mais uma oportunidade de procurarmos refazer o nosso percurso e aproximarmos-nos, desenvolvermos esses sentimentos de amor nas suas diversas expressões, filial, maternal, paternal, e, portanto, não desperdicemos esta nova oportunidade que temos de construir e de fortalecer esses laços. Vamos então prosseguir para a irradiação. Vos agradecemos, Senhor, Deus, nosso Pai de amor, e a Ti, Jesus, Divino Amigo, que nos conduzes a Deus, nosso Pai, rumo à felicidade. Te agradecemos por mais uma vez estarmos a ouvir estes ensinamentos. Ajuda-nos a todos nós, a todos aqueles que estão a escutar nos seus lares ou que irão escutar estas mensagens, Senhor, a compreender e a interiorizar, para termos fé, essa fé que move montanhas, para confiarmos nos teus ensinamentos, Jesus, que nunca nos abandonas, principalmente nos momentos mais difíceis da vida. Nós, com a falta de fé, Senhor, vacilamos, ficamos inseguros, e na vez de nos agarrarmos a orar, a confiar, porque Deus é Pai de amor e misericórdia ao infinito e quer o melhor para todos nós, seus filhos. E te deu a Ti, Senhor, com todos os Teus ensinamentos, que nos dás sempre a força, a coragem, a resignação, tudo quanto precisamos a cada um de nós para conseguirmos ultrapassar, porque não nos dás um fardo mais forte, mais pesado do que aquele que nós podemos suportar, nós afastamos, Senhor. Perdoa-nos essa insegurança e ajuda-nos a ganhar essa fé, Senhor, e termos sempre presentes na nossa mente, no nosso coração, os Teus ensinos, para não cairmos em tentação, Senhor, porque os falsos profetas estão aí por todo o lado, dos dois lados da vida, prontos para nós cairmos, com as facilidades que oferecem, mas a porta é estreita, como Tu nos ensinaste. Ajuda-nos a todos, Senhor, a ter força, a ter coragem, a sermos resilientes, a aceitar tudo que praza a Deus enviar-nos e não nos afastarmos da prece, da vigilância dos nossos pensamentos, dos nossos atos. Ajuda todos aqueles que sofrem, Senhor, que se encontram nos hospitais, nas casas de saúde, nas cadeias, nos seus próprios lares doentes, Senhor, os que estão em fase terminal, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, são fases tão difíceis. Ajuda a todos, envolva todos, e Mãe Santíssima, que sois mães de todos nós, e ajuda todos aqueles irmãos por esse mundo afora, que estão, Senhor, sofrendo por causa da guerra,
perdendo os seus maridos, os seus filhos, as crianças, perdendo os pais, por todos eles, mas por tantas outras guerras que há pelo mundo afora, que nem se falam agora, Senhor. A todos socorre, que os teus mensageiros levem a nossa prece, cheia de amor, Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, que possamos contribuir nestes escassos segundos para contribuirmos para que eles possam ter todos eles um pouco de mais alívio, de mais esperança, Senhor, uma noite mais suave e que acordem no dia seguinte, no amanhã, com mais esperança no futuro, com mais fé. Ajuda a todos e que a tua paz, Senhor, se derrame sobre toda a terra, principalmente sobre todos os que sofrem. Que assim seja, Jesus. Página 14. Canto ao vento, canto à chuva, canto à tempestade, canto ao amor, canto à vida, canto à saudade, canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade. Canto a ti, Senhor, que és a verdade. Olho a prisão, olho o mar e olho a multidão. Olho o rio, olho o monte em grande vastidão. Olho o ser que sofre e a quem já ninguém dá mão. Olho em ti, Jesus, és meu irmão. Creio em ti, Senhor, peço que me venhas visitar. Deixa em meu redor a doçura do olhar. Nesta minha vida quero tempo aproveitar. Vem, Senhor, o mundo não parar. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vais mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão que irão acordar. Em Jesus a terra inundar. Canto ao vento, canto à chuva, canto à tempestade. Canto ao amor, canto à vida, canto à saudade, canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade. Canto a ti, Senhor, que és a verdade. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vais mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão que crer e irão acordar. Vem, Jesus, a terra libertar. Vem, Jesus, a terra libertar. E chegamos agora ao momento de beber a nossa água que colocamos no início deste nosso Evangelho no lar
e que foi fluidificada pela espiritualidade amiga aqui presente. Aproveitemos a harmonia, o ambiente tranquilo, para podermos continuar a conviver em família. Despedimos-nos de todos, desejando um bom resto de dia ou de noite, um bom descanso, que Jesus nos abençoe, muita paz, e não deixemos de lembrar que amanhã estaremos de volta ao contacto de todos pelas 20 horas com mais uma palestra da nossa associação. Muita paz e que Jesus nos abençoe.